boa noite, meus amigos. Voltamos para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT. Hoje o nosso convidado é Ardson Akel, presidente da Junta Comercial do Paraná. Muito boa noite, obrigado por ter aceito gentilmente o convite para participar do nosso programa hoje. Boa noite, eu acho um grande prazer para mim poder conversar com os ouvintes, telespectadores da CNT e trazer algumas notícias sobre a nossa junta comercial. Primeiro eu queria saber o seguinte, não há curitibano que não conheça essa família Akel. Quantos são e de onde vieram? Olha, nossa família está no Paraná há muitos anos, família sírio-libanesa. Meu bisavô materno veio do Líbano para o Brasil em 1895. Então, desde essa época, família Gibran, família Sabag, e o meu pai, família Akel, que se radicou em Ponta Grossa em 1920, temos uma história de amor pelo Paraná, uma história muito emocionante até, porque é uma história feita por imigrantes que vieram em busca do Eldorado, do sonho de conquistar uma condição melhor de vida. E a família Akel no Paraná se sintetiza meu falecido pai, Naim Akel, minha falecida mãe Maria de Lourdes Sabag Akel, e somos 5 irmãos. Eu sou o mais velho deles, depois temos o Omar Akel, arquiteto, foi presidente do IPUC, teve inúmeros cargos de destaque na nossa cidade, hoje preside o Conselho do Coxa, e depois temos o Ricardo Akel, médico, foi diretor do Hospital das Clínicas, presidente do INAMPS, presidente da GEAP, uma história muito bonita também na área da administração da saúde. O Naim Akel, o filho, que é o psicólogo da família, teve também alguns cargos de destaque, foi presidente do PROCON e agora está focado na sua carreira acadêmica. Ele dirige o curso de psicologia da PUC e é um grande profissional nessa área. E o mais novo, talvez o que está mais destaque nesse momento, é o nosso caçulinha, o Zac, reitor da Universidade Federal do Paraná, para muito orgulho de toda a família. Quando ele deixar a universidade, ele vai estar completamente calvo. Esse problema ele vai resolver. Pois é, Rocha, essa tradição familiar, não sei se é porque a gente esquenta muito a cabeça, levamos tudo muito a sério, então os pios vão perdendo a força e vão caindo. Agora me diga uma coisa, eu vou aproveitar você aqui para satisfazer essa curiosidade que não deve ser só minha. O Brasil é um país que recebeu muita gente dessa região do mundo, né? É verdade. Sobretudo os libaneses. O Paraná tem essa marca, né? Aquele filme, aquela novela O Bem Amado, tinha o Nassib há muito tempo atrás. Então a marca dessas pessoas que vieram desse lado do mundo no Brasil Agora, impressionante como essas pessoas vieram para o Brasil e são tão pacíficas, tão tranquilas, convivem tão bem, inclusive com os judeus, né, com a colônia judaica. Aliás, o Brasil é a primeira colônia judaica das Américas, no Brasil, em Recife. Os judeus que chegaram primeiramente em Nova York saíram de Recife, eram judeus oriundos aqui do Brasil. E é uma convivência tranquila, pacífica, e, no entanto, aquele cantinho do mundo, a confusão parece que não é interminável. Né? Infelizmente, esse é um tema até um pouco árduo da gente abordar, mas veja bem, se você for remontar as origens do Brasil, nosso país é um país de colonização ibérica. Muito bem, mas quem são esses que vieram colonizar o Brasil? Se a gente olhar um pouco para trás da história, a presença árabe na Península Ibérica, na Espanha, em Portugal, durou 700 anos. Isso. É muito mais do que o tempo desde que o Brasil foi descoberto. Então, 700 anos de presença árabe. Quando houve o processo da chamada Reconquista, ou seja, dos reinos de Castela e Leão, que foram ampliando seus territórios, conquistando cada vez mais os territórios que eram mouros, aquelas populações foram tendo que se converter ao cristianismo, mas foram ficando por lá. Alguma parte que não quis se converter
teve que sair, como no caso dos judeus, que também foram perseguidos pelos reis cristãos. Quando finalmente Fernando e Isabel estabeleceram o domínio dos reinos de Castela e Leão sobre a Península Ibérica, foi justamente na época dos descobrimentos, os anos 1490, 1500. Então, muitos dos navegadores que vieram para descobrir as terras do oeste eram navegadores árabes, eram mouros. Eles que inventaram o astrolábio, que inventaram o uso prático da bússola, que tinha sido descoberta pelos chineses. Então, e muitos mouros vieram para o Brasil, como também vieram muitos chamados marranos, que são os judeus, alguns convertidos, outros não, e estabeleceram essa colônia que você mencionou. Aliás, já lá em Recife. conviviam lá, né? Já havia uma convivência. Aliás, durante toda a dominação moura na Espanha, principalmente na Andaluzia, a liberdade religiosa era muito grande. Os judeus praticavam sua religião tranquilamente, eram ministros nos reinos muçulmanos, porque o islamismo, veja bem, eu não sou muçulmano, eu sou cristão, mas o islamismo prevê o respeito às chamadas religiões do livro. O livro é a Bíblia. Então, a base do islamismo é também a Bíblia. Então, respeita-se muito o judaísmo e o cristianismo. Não é esse o problema. Então, a convivência natural, a índole natural do árabe, do sírio-libanês, é uma índole pacífica. Infelizmente, houve uma série de conflitos lá no Oriente Médio que talvez não seja esse o momento de uma análise mais profunda, ainda são feridas da Segunda Guerra Mundial, onde os palestinos, que não tiveram nenhuma participação na guerra, não tiveram nenhuma participação no genocídio, acabaram pagando o pato. E o seu território que está hoje vivendo esta dificuldade da implantação do Estado de Israel, onde a gente pretende que haja, com o amadurecimento, que haja espaço para todos. Sim. Porque nós podemos conviver perfeitamente em harmonia lá, como convivemos aqui. Aliás, a questão da reconquista na Península Ibérica, hoje, intelectuais da academia que questionam esse termo reconquista, né? Porque afinal ficaram 700 anos, quantas gerações... E não havia conquista, porque esses... Fernando e Isabel, esses povos que vieram do norte, eles nunca tinham um estado no sul da Península Ibérica, né? Eles eram outras ondas migratórias. Bom, vamos aqui ao nosso tema do programa de hoje, que é a Junta Comercial do Paraná. Ela tem um papel importantíssimo, né, na economia paranaense e desde que eu me lembro, o Paraná, pelo menos os últimos governadores, sempre tem uma preocupação muito grande com essa microeconomia, né? Essa pequena e microeconomia, os pequenos e médios empresários. Né? Me lembro que já o governador Richa tinha essa preocupação, lá atrás o Álvaro Dias, o Lerner, o Requião, teve muitos incentivos, né, para esse segmento da economia, e agora o atual governador. Como é que estamos nessa parte aqui no Paraná? Veja, Rocha, a preocupação do governador é grande. Eu até diria que quando o governador Beto Richa me convidou para assumir a presidência da Junta, no início, na formação do seu governo, ele já demonstrava, por esse próprio convite, a sua preocupação com a facilitação do registro empresarial, uma vez que ele foi buscar um homem da iniciativa privada. Eu não sou administrador público. Eu sempre fui empresário e continuo me considerando como tal, ainda que esteja afastado da direção efetiva de empresas, mas eu estou emprestado para o exercício da administração pública nessa preocupação do governador de encontrar uma pessoa que conhecesse as agruras da vida do empresário e pudesse, de alguma maneira, promover melhor eficiência no processo de abertura das empresas e também da continuidade do registro empresarial. A Junta Comercial e
até em certo ponto, pela minha origem de comerciante, de ex-presidente da Associação Comercial do Paraná, da Federação das Associações Comerciais, a FACIAP, às vezes as pessoas leigas confundem. Pô, mas você, como é que está a associação comercial? Está muito bem, e a junta também está indo muito bem, são coisas totalmente diferentes. A junta comercial é a maternidade das empresas, é o órgão de registro. Um órgão estatal, né? A associação é uma entidade privada. Exato, a associação é uma entidade criada pelos empresários para a defesa dos seus interesses e também para promover o desenvolvimento do país e do Estado. Mas a confusão tem até uma certa origem lógica, viu, Rocha? Porque até 1890, o registro das empresas era feito na Capitania dos Portos de Paranaguá. Quando um grupo de empresários liderados pelo Barão do Cerro Azul criou a Associação Comercial do Paraná aqui em Curitiba, eles se preocuparam em trazer para a capital do estado o registro das empresas também. Então, promoveram a criação da junta comercial, que começou a funcionar dentro da associação comercial, uma sala cedida pela ACP. E o primeiro presidente da junta comercial foi o primeiro vice da ACP, o comerciante José Loureiro. Então, essa ligação vem desde do início da junta comercial. E a junta tem uma característica interessante, apesar de ser um órgão estatal, um órgão vinculado ao governo do estado do Paraná, na administração direta, ele é uma autarquia, ele tem uma certa autonomia e tem um conselho de administração que é composto pelas entidades empresariais e também pelas entidades profissionais. Então nós temos lá no nosso conselho, além da ACP, a FACIAP, a FEComércio, a FIEP, a Federação de Transportes, Federação da Agricultura, temos a organização das cooperativas e temos também as entidades profissionais, o AB, o Conselho de Contabilidade, o Conselho de Administração, etc. Então, todos esses órgãos dirigem, são membros do Conselho de Administração, que se reúne trimestralmente e determina os rumos do trabalho da junta e acompanha a execução desses projetos. Muito bem, eu vou ter que chamar um intervalo brevíssimo e volto em seguida. Hoje recebendo Ardson Akel, no Jogo do Poder, presidente da Junta Comercial do Paraná. Em instantes nós voltamos. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do nosso bate-papo hoje com Ardson Akel, presidente da Junta Comercial do Paraná. Bom, a Junta está com um novo portal. Exato. O que é esse novo portal e qual é a finalidade dele? Qual é o objetivo da Junta no estado do Paraná? Porque ela também está se expandindo, né, pelo interior, melhorando a sua área de cobertura territorial. Realmente, quando o governador Beto Richa me convidou para presidir a Junta, ele me pediu que desse um choque de modernidade na Junta, que desse um estilo empresarial de gestão da Junta. E nós encontramos a Junta com uma equipe muito competente, mas bastante pequena. E também muitos em fase já de aposentadoria. Há muitos anos não se faz concurso, não se renovam os quadros da Junta. Então, tem muitas pessoas que têm muita prática do trabalho, mas que estão já gradativamente saindo. Então, em 3 anos, nós perdemos um grande número de colaboradores e a necessidade, em face até dessa limitação da possibilidade de contratação de funcionários, a Lei de Responsabilidade Fiscal nos limita, nós decidimos adotar a solução da tecnologia, investir mais em tecnologia, ampliar o nosso esforço em modernizar os processos via TI e, com isso, nós estamos conseguindo alguns avanços. Nós estabelecemos um novo portal, eu convido a todos a acessarem o www.jusepar.pr.gov.br, que é um canal que oferece todas as informações importantes para a abertura de uma empresa ou para a atualização de registro de uma empresa. Esse portal, obviamente, está disponível em
durante todo o tempo, em todo o mundo, e permite, desde a consulta da viabilidade do registro de um determinado nome comercial, e hoje nós oferecemos uma ferramenta melhor, porque não apenas é dado a viabilidade daquele nome, como é reservado aquele nome por um período de tempo, para que o empresário possa então constituir a organização da sua empresa. Nós oferecemos a possibilidade de ele baixar um contrato padrão. Sim, eu ia perguntar que uma das grandes dificuldades é como fazer um contrato social, né? O pequeno empresário que não tem acesso a assessoria jurídica, às vezes não tem nem acesso a um escritório de contabilidade, tem muito essa dificuldade. Hoje ele entra no site e tem um contrato padrão. Ele pode usar o contrato padrão, inclusive nós temos duas versões, uma com maior síntese e outra com mais cláusulas. E não quero dizer que o empresário deva prescindir do contador, muito pelo contrário, o contador é o parceiro do dia a dia do empresário, mas ele pode acessar o contrato padrão, ele pode também fazer outro tipo de pesquisa sobre o tipo societário que vai ser mais conveniente, e de novo eu vou dizer, o empresário não deve dispensar o conselho do seu advogado também, sim, mas na tem associação muitas comercial ferramentas que ele pode usar. Ele tem apoio para isso, se ele precisar. Todas as entidades de classe, a Associação Comercial, a Federação do Comércio, a Federação das Indústrias, dispõem de processos, os sindicatos em geral. Nós temos também uma grande parceria, até é importante sublinhar isso, com o setor da contabilidade. O Conselho Regional de Contabilidade, o SESCAP, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, e o Sistema Sindical dos Contabilistas, que é o Sincontábil, e a Federação dos Contabilistas, são parceiros da Junta Comercial e têm ajudado muito o empresariado. E eu até acho que tem que se dar o crédito, porque isso tem ajudado muito o MEI, o microempreendedor individual, que recebe apoio do contador praticamente sem custo para iniciar sua atividade empresarial. Esse portal, ele já está no ar desde quando? Já está no ar desde o ano passado, da sua versão atual, oferecendo todo esse tipo de serviço, e cada vez ele vem recebendo maiores serviços. O processo da modernização do registro empresarial é um processo muito complexo. Então a velha expressão, vamos comer esse boi em bifes, porque não dá para deglutir de uma vez só. Então nós estamos fatiando todo o processo de implantação da nova sistemática do registro empresarial, que vem dentro daquele arcabouço da chamada Rede Sim, a rede de simplificação do registro empresarial, e nós estamos implantando gradativamente. O portal é o ponto de partida, nós fizemos também muitos investimentos para modernizar a estrutura da junta. Nós investimos mais de R$1 milhão em equipamentos de computadores, impressoras, servidores, e é um processo que está permitido. Inclusive, recentemente nós lançamos a possibilidade de obter todas as certidões empresariais via internet. Então, hoje é possível entrar no portal e não é preciso ir mais lá na junta comercial fisicamente para retirar. Computador, em casa ou no escritório, você consegue obter as certidões que você precisa. De qualquer lugar do Brasil, você pode obter qualquer tipo de certidão. A junta fornece 3 tipos de certidão: a chamada simplificada, a de inteiro teor, que é o facsímile, a reprodução dos contratos inteiros, todas as alterações, e também certidões específicas. Por exemplo, se você quer saber quem é o presidente da empresa, ou qual o capital registrado, enfim, também a junta fornece certidões específicas. O custo é o mesmo, tanto no balcão como na internet, e a vantagem da certidão da internet, obtida via internet, é que ela tem certificação digital. Ela pode ser consultada e validada a qualquer momento de qualquer lugar do país.
E a ampliação das unidades da junta comercial, como é que está isso? Ela, com o tempo, foi se expandindo, né? Isto, realmente, esse é é um outro exemplo da dinâmica da junta. Não é invenção minha, já existia o convênio da Junta Comercial do Paraná com as associações comerciais, sindicatos de contabilistas, sindicatos do comércio. Nós demos uma incrementada, nós demos uma turbinada nesse processo, até atendendo essa recomendação do governador de procurar dar uma atenção maior ao empresário do interior. Abrimos 20 novos escritórios no interior nesses 3 anos e já temos mais 5 para inaugurar esse ano. Sempre em parceria com entidades locais e com as prefeituras municipais. E a prefeitura é muito sensível no atendimento do cidadão, da cidade, do município. Então, eles têm nos disponibilizado apoio com recursos humanos. As associações comerciais, os sindicatos locais também têm sido muito parceiros, nos disponibilizam a instalação física, o suporte todo para o funcionamento do escritório, com pessoal de atendimento, com equipamento para móveis, etc. E isso tem funcionado de uma maneira formidável. A parceria entre o público e o privado que existe nesse processo é extraordinária. Hoje, mais de 60%, mais de 65% dos registros empresariais é feito nos escritórios terceirizados da Junta através desta parceria. Muito bem, vamos mais um intervalo. Eu queria depois, na volta, analisarmos o que a Junta tem feito e o que ela pode fazer para induzir a legalização dessas pessoas que atuam sem registro formal. Daqui a pouquinho voltamos para a sequência do Jogo do Poder com Ardson Akel. Voltamos aos estudos da Rede CNT, uma rede da família Martinez, para a sequência do Jogo do Poder, hoje com Ardson Akel, presidente da Junta Comercial do Paraná. Bom, há um grande esforço do governo federal, sobretudo nos últimos anos, porque esses programas sociais acabaram trazendo para a atividade produtiva, para o mercado, pessoas que antes estavam fora. Sobretudo, iniciativas individuais. O Código Civil mudou em 2002. Recentemente tivemos uma nova mudança, criando a possibilidade da pessoa ter uma empresa, ela se tornar pessoa jurídica. E esse processo, que é chamado de Rede Sim, ele já é decorrente desse movimento todo que nós estamos tendo na economia do Brasil. E o objetivo é fazer com que essas pessoas que estão trabalhando, estão aí vendendo coisas na rua ou iniciativas individuais, mas de maneira informal, possam se formalizar e qual é o caminho que elas têm que perseguir, né? Porque antes, quando você falava em criar uma empresa, o sujeito olhava, aquilo parecia uma conta do Einstein, né? Para conseguir executar e terminar. Como é que está isso hoje? Tem um amigo que diz que antigamente o jovem, quando ia para a faculdade, ele estava mirando 2 objetivos possíveis na vida. Ou ele queria fazer um concurso público, ou para uma empresa pública grande, tipo Petrobras, Banco do Brasil e tal, ou então ele queria ser funcionário de uma multinacional. Quero trabalhar na Ford, quero trabalhar na Shell, na Esso. Hoje mudou muito. Até por força daqueles anos de dificuldades econômicas que o país passou, muitas pessoas foram para a luta, foram se virar, como se diz da gíria. Então, fazer salgadinho em casa, vender roupa com sacola, a informalidade graçava. Mas o empreendedorismo estava dentro, era a semente que estava propulsionando essas pessoas a procurar a subsistência das suas famílias através do seu próprio trabalho. Então, sendo seus próprios patrões. Chegou num ponto que estava insustentável, porque a economia informal
era tão grande quanto a economia formal. Milhares e milhares de pessoas atuando dessa maneira, conseguindo prover o sustento das suas famílias, mas sem qualquer proteção previdenciária, sem assistência médica, sem guardar alguma coisa para garantir sua velhice. E essa preocupação, que foi de vários governos, veio de vários governos federais, culminou com a criação do microempreendedor individual. A lei que estabeleceu o apoio à microempresa teve sua origem já na Constituição de 88, quando um artigo previa um tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa. Então, é constitucional a diferenciação no tratamento da micro e pequena empresa em relação à empresa de médio e grande porte. Com certeza existem aperfeiçoamentos a serem feitos, porque ficou um degrau muito grande e muitas vezes a pequena empresa que está num processo de crescimento, ela tem medo até de crescer e perder aqueles benefícios da sua condição de pequena empresa. Então, há que se aperfeiçoar, nós temos que criar uma escala em que o empresário possa prosperar sem ter o choque da saída do regime da micro e pequena empresa para o regime da empresa normal. Agora, isso está funcionando, essa saída do sujeito da condição dele de informal para o formal, em que nós temos estatísticas no Paraná, por exemplo, a respeito disso, está funcionando, as pessoas estão indo atrás da legalidade, vamos dizer assim? Olha, Rocha, chega a ser surpreendente. Os números do ano passado, por exemplo, o Paraná registrou aproximadamente 110 mil novas empresas. Dessas, aproximadamente a metade são microempreendedores individuais, o chamado MEI. Aquele que abre a empresa sozinho, ele só pode ter no máximo um empregado. E é um alento, né? O sujeito não tem que... Antigamente ele abria uma empresa, ficava 99% no nome dele, aí colocava 1% no nome da mulher. E isso eu vou te falar já a outra solução que veio. Mas o MEI, ele abre empresa no portal do empreendedor, ele abre pela internet. Se ele precisar de uma ajuda de um contabilista, o contabilista faz isso para ele de graça. Ajuda ele a abrir a empresa na internet. Só que tem essas limitações. É só para um empresário, ele só pode ter no máximo um empregado, ele vai ter um faturamento limitado, sob a pena de ser desenquadrado. E existem ainda alguns probleminhas na implantação dessa figura, que é quando justamente ele quer crescer. Que daí ele tem que ir na junta comercial e fazer a transformação de MEI para empresário. Aí, ou ele pode ser um empresário individual, ou também, no ano passado, surgiu essa nova figura do EIRELI, o empresário individual da responsabilidade limitada. Alguns falam EIRELI, outros falam EIRELI, mas, seja como for, é o tipo de empresa chamada sociedade unipessoal. Parece um contrassenso, falar sociedade, eu não tenho sócio, é sociedade unipessoal. Mas é uma forma que os juristas estão usando. Antigamente, como você mencionou, o empresário tinha que colocar a esposa, ou pior, a sogra, ou às vezes um cunhado, errado, complicava a coisa um pouco. Hoje ele pode ser ele mesmo, o empresário, limita a responsabilidade da sua atividade empresarial ao valor de capital que ele designa para isso, ele não bota em risco todo o seu patrimônio, e aí dá a condição dele evoluir. Tem tido uma grande aceitação, muitas pessoas estão adotando essa forma, além das outras normais, né, da sociedade limitada, da sociedade anônima. Sim, e outros tradicionais. Tipos, né? Bom, e então o crescimento disso é significativo no Paraná. Significativo. E o que mais é possível fazer para atrair mais essas pessoas para o mercado formal? Pois é, aí é que está, justamente nesse processo de facilitar com a criação de novos escritórios no interior. Nós já estamos indo para 65 pontos de atendimento no interior.
na facilidade do uso da internet para, por meio digital, poder fazer todo o processo de definição da empresa, do registro empresarial, da operação da empresa no dia a dia, certidões. E também o importante não é só abrir a empresa cresce, a empresa é um ser vivo, ela cria filiais, ela muda de ramo, enfim, todo esse dia a dia a gente tem que, através da junta comercial, proporcionar uma facilidade maior. E aí entrou a chamada Rede Sim, a rede de simplificação do registro empresarial. E sobre isso é importante se dizer o seguinte: o registro na junta é muito rápido e muito fácil. Mas o tema do registro empresarial não se extingue na junta comercial. O empresário, depois de aberta a empresa na junta, ele tem que abrir na prefeitura para obter a sua inscrição municipal, obter o seu alvará. Ele tem que abrir na Receita do Estado para obter sua inscrição estadual. Ele tem que ter o CNPJ, que a Receita Federal vai lhe conceder. E muitas vezes ele tem que ter licenças específicas, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Secretaria do Meio Ambiente, meios de comunicação, mineração, enfim, tem órgãos específicos para determinadas atividades. Então, a Rede Sim... Isso é um dos entraves, né? Era um dos entraves. E ainda é, né? Não digo um entrave que impeça, mas que custa caro, toma tempo do empresário, do seu contabilista e muitas vezes desanima, porque é um vai para lá, vem para cá, e o que nós entendemos que o que tem que correr não é um empresário nem o contador, o que tem que correr é a informação. E se eu dei a informação na junta comercial, a junta vai disponibilizar por meio eletrônico, a junta vai ser o órgão centralizador e vai disponibilizar por meio eletrônico essa informação para os outros órgãos. Então, eu compartilho, a junta compartilha as informações com as prefeituras, com a Receita Federal, com a Receita Estadual, e a gente acelera todo o processo, economizando tempo e dinheiro e paciência também do empresário. Porque é possível, então, pelo que eu estou percebendo, hoje você, através desse portal, utilizar mecanismos que se comunicam com as prefeituras, com outros órgãos do governo do Estado, Corpo de Bombeiro, por exemplo, que é uma complicação, né, muito demorado, a estrutura do Corpo de Bombeiro nem sempre atende essas situações com a agilidade necessária. Como é que... Veja, isso nós estamos implantando gradativamente, né? Essa lei da Rede Sim é uma lei do ano de 2007. Sim. Você veja, muito recente. É recente, mas nós já temos 7 anos Sim. que a lei está aprovada e está sendo implantada lentamente em todo o Brasil. Tem estados que estão mais avançados. Um único estado brasileiro tem 100% dos seus municípios com a lei implantada, que é o estado de Alagoas, um estado pequeno, um dos menores do Brasil. Mas a maioria dos estados está no processo que o Paraná está hoje, que é da implantação da rede. Por coincidência, vamos ter essa semana uma conversa com o comando do Corpo de Bombeiros. A gente está procurando simplificar os procedimentos também, separar aquelas empresas de pequeno porte e de baixo risco, para que elas possam ter a condição de funcionamento independente de uma vistoria prévia. Mais agilidade no processo. Mais agilidade. Aí eu vou deixar para fazer vistoria prévia só naquele pequeno número que realmente tem um grande risco, posto de gasolina ou indústria química, etc. Sim. E liberar as demais para uma vistoria a posteriori. Tem havido uma boa vontade, uma compreensão, mas nós estabelecemos um critério. Talvez uma das coisas mais complexas seja a implantação do nível prefeitura municipal. Afinal de contas, o estado do Paraná são uns quase 400 municípios, cada um com características diferentes. Alguns com muita tecnologia de informação implantada, outros ainda quase... Idade da pedra. Não vou dizer tanto, mas que tem uma estrutura muito simplificada. Então, a Junta tem que promover, e nós temos o apoio da Celepar, que é a empresa estadual de telecomunicações,
para promover a integração dos sistemas das prefeituras com a junta. Nós criamos um programa de que as 12 maiores cidades do Paraná sejam objeto dessa implantação nesse ano de 2014. Eu queria falar sobre isso na volta do próximo intervalo. Eu vou ter que chamar um intervalozinho rápido e volto em seguida com Ardson Ack hoje no Jogo do Poder. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder, hoje recebendo Ardson Ack, o presidente da Junta Comercial do Paraná. Bom, nós estamos terminando ali no terceiro bloco, falando das idas para o interior, desse relacionamento, dessa iniciativa no sentido de fazer com que o Paraná consiga cumprir o objetivo estabelecido pela lei, que é todos os municípios estarem integrados aqui nessa rede SIM. Isso. Como é que está? A recepção tem sido muito boa. Eu estive já na quase todas as grandes cidades do interior. Devo ir a Londrina e Paranaguá nos próximos dias. As outras já estão no processo, iniciando o processo de integração. Mas há pouco nós conversávamos, ainda existe uma lacuna, um vácuo de comunicação muito grande entre todos esses órgãos que fazem o registro empresarial. E nós estamos procurando encurtar essa distância, procurando facilitar a comunicação. Porque a necessidade de intercâmbio é vital. E ainda há muita falta de comunicação. E entre os estados e os municípios brasileiros? Você falou há pouco que você pode tirar uma certidão de qualquer lugar do território nacional. E fora, né? Você é presidente da entidade nacional das juntas comerciais. Isso. Como é que está esse nosso relacionamento no plano nacional e também para fora? Porque as pessoas que estão na Europa, nos Estados Unidos, olham para o Brasil assim, vou abrir uma empresa, o sujeito fica achando que vai encontrar pela frente uma sucuri. Infelizmente, um estudo feito pelo Banco Mundial, chamado Doing Business, classificou o Brasil numa posição que eu diria até vergonhosa no ranking dos países com facilidade para a abertura de empresa. Eu não vou nem mencionar o lugar que o Brasil está, mas isso repercutiu muito mal no exterior, preocupou as nossas autoridades, mas eu discuto em parte e discutimos isso com os dirigentes do Banco Mundial recentemente no Rio de Janeiro, a metodologia do trabalho que eles fazem, porque eles sintetizam o Brasil na cidade de São Paulo, eles fazem a pesquisa na cidade de São Paulo. E o Brasil é um continente, é um país de dimensões incomparáveis e eles botam no mesmo ranking com países como Mianmar, como Sri Lanka. O camarada, às vezes, um país que é uma cidade, é claro que Singapura é muito mais fácil de resolver uma abertura de empresa do que num país como o Brasil. Mas a comunicação tem se estabelecido e de uma maneira bem consistente. Hoje, a ANPREG, que é a Associação Nacional de Juntas Comerciais, que eu tenho o privilégio de presidir, tem promovido um intercâmbio muito grande. A estrutura do registro empresarial no Brasil também está passando por uma transformação, porque em cada estado as juntas são órgãos estaduais, mas a nível nacional nós somos pautados por uma legislação única e nós temos um órgão único que nos apoia e nos coordena. Esse órgão era vinculado ao MDI, que é o Ministério do Desenvolvimento. Com a criação da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, vinculada diretamente à Presidência da República, foi incumbido ao ministro Guilherme Afif Domingos, que dirige essa secretaria, a incumbência de implantar uma estrutura e ela foi feita através da criação do DREI, o Departamento do Registro Empresarial e Integração, que agora fornece os subsídios para a integração das juntas. E nós estamos implantando modernização na chamada, no registro integrado a nível de Brasil, passou a ser uma atribuição do SERPRO, o fornecimento da solução eletrônica para essa integração,
Então, todos os registros das juntas do Brasil convergem para um cadastro nacional único, né? O chamado CIARCO, que é o Sistema Integrado do Registro Comercial, estava no Ministério do Desenvolvimento, agora passa para o SERPRO, para o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Isso vai agilizar, vai permitir o intercâmbio de informações. E a gente já tem um canal de intercâmbio muito forte entre as juntas. Então, um empresário que abre uma filial, tem uma empresa no Paraná, abre uma filial em Goiás, a junta de Goiás e a nós nos comunicamos instantaneamente por meio digital, a coisa tem fluído bem. Bom, e essa atividade nacional redundou num evento recente aí, internacional, né? Só para fechar aqui, eu queria saber como é que foi isso. Esse evento foi muito interessante, o chamado CRF 2014, o Corporate Registers Forum. É um fórum de registro empresarial mundial. Foi no Brasil. Que pela primeira vez se reúne na América Latina. Foi no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, há 2 semanas atrás. Nós tivemos lá, tive oportunidade, o prazer de apresentar um cenário da realidade brasileira, mostrando para esses registradores de todo o mundo, tinham mais de 50 países presentes, o que é a realidade, que é diferente do que mostra a imagem do Banco Mundial, e que nós estamos nesse processo da implantação da Rede Sim, e que com toda certeza o registro empresarial está cada vez mais rápido e eficiente no Brasil. Eu acredito que em pouco, talvez 1 ano ou 2 a mais, nós já vamos estar num nível competitivo internacional nessa velocidade e segurança, porque não adianta também fazer rápido e mal feito, né, Rocha? A gente tem que continuar primando pela segurança nos registros e fazer com mais eficiência. Agora, você falou do SERPRO, uma da coisa que me veio à cabeça é que no judiciário, por exemplo, cada tribunal tinha um sistema. Se brincasse, cada vara tinha um sistema e nenhum conversava entre si, né? Como é que está isso? Os sistemas que estão sendo montados nas juntas comerciais, eles têm compatibilidade com o SERPRO está cuidando disso? Ainda existem algumas dificuldades desse processo de modernização, como estava um pouco mais solto, cada estado foi procurando uma solução. Rio de Janeiro tem a solução deles, que é muito eficaz. Minas Gerais criou a sua solução. Alguns estados compraram soluções de empresas desenvolvedoras de software. O Paraná resolveu adotar o modelo de Minas, até porque é um modelo público, foi criado pelo governo de Minas Gerais e tem a chancela do então DNRC, que analisou o programa e achou eficaz. Então, 9 estados brasileiros, entre eles o nosso Paraná, nos associamos a Minas para fazer uma rede chamada Projeto Integrar, e esse projeto que nós estamos implantando aqui. Ele não é o mesmo do Rio de Janeiro, não é o mesmo de São Paulo, mas ele conversa bem com esses outros. No caso, o Projeto Integrar do sul para o norte, nós estamos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, enfim, Palmas, Tocantins, e esses sistemas estão se integrando e há um diálogo eletrônico bem eficaz. Isso é uma boa notícia, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Rocha. Muito obrigado. Obrigado, ouvintes, por estar nos acompanhando. E um grande prazer estar aqui com você. Muito bem. E você que esteve comigo e com Ardson Ackel até agora, muito obrigado. Um grande abraço, uma grande semana. Domingo que vem nós estamos de volta para mais um Jogo do Poder.